Esse vídeo vai mudar completamente a forma como você testa criativos. E eu vou te explicar por quê. Porque o que a maioria chama de testar formato nem sequer é um teste de verdade. Porque trocar gancho, trocar ator, trocar cenário, trocar legenda não é testar formato. Formato de criativo é uma estrutura pela qual a mensagem entra na cabeça do público. E isso define se ela vai ser ignorada, entendida, acreditada ou até mesmo clicada. E além do mais, a mesma cópia pode performar de uma maneira completamente diferente dependendo do formato. E também a maioria não sabe nem sequer o que é um formato de criativo. Todo mundo diz que testa realmente formato, mas na verdade não testa formato de verdade. E o seu anúncio ele pode perder muito dinheiro mesmo com uma copy boa, porque ele foi embalado no formato errado. E como o seu criativo é a sua segmentação, se você erra o formato do seu criativo, o algoritmo ele encontra a pessoa errada para a mensagem errada. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Álvaro Bernardo e eu trabalho com marketing para e-commerce há mais de 3 anos. E além do mais, eu faço esses materiais muito fodas aqui e mais de uma centena de vídeos que já temos aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te falar sobre os formatos de criativos e por que eles importam mais do que a copy, além de te mostrar e explicar os melhores formatos, como escolher o melhor formato para o seu criativo e claro, como testar um formato. Mas antes, o que você precisa entender? Primeiramente, a importância da diversidade nos testes. É essencial quando a gente for fazer, por exemplo, um teste de criativo, a gente tem uma variedade ali de formatos, de ângulos, de títulos, de conceitos diferentes para maximizar a probabilidade de atingir o sucesso. E claro, a gente sempre vai estar buscando evitar a redundância para que o algoritmo ele distribua melhor os nossos anúncios. Além do mais, a gente tem que lembrar o seguinte, o algoritmo ele recompensa os conteúdos ali, ou anúncio, porque no final é a mesma coisa, que retém a atenção dos usuários. E a meta agora mais do que nunca é uma ferramenta guiada pelos criativos, e o seu criativo é a sua segmentação. Então o algoritmo ele escaneia as imagens e os seus vídeos e os exibe para quem tem a maior probabilidade de comprar ou de executar determinada ação. Então, por exemplo, se você usa modelos idosos no seu anúncio, o Facebook naturalmente ele vai mostrar esse produto para pessoas mais velhas. Claro que ele leva em conta muito mais coisas, mas esse é um exemplo esdrúxulo aqui só para você ter noção. Além do mais, a Meta ela possui milhares de pontos de dados sobre o mesmo usuário. Então, diferentes pessoas convertem de diferentes formas diferentes, com diferentes formatos diferentes. Pessoas diferentes engajam mais com formatos de criativo, de anúncio, de conteúdo diferentes. Então, ter formatos diferentes e que se adaptem a esses diferentes perfis de pessoa, de avatar, é essencial. E além do mais, os criativos são literalmente tudo, como eu já disse. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Afinal de contas, o que é um criativo? Um criativo é uma peça visual ou audiovisual, inclui aí imagem, vídeo, banner, texto, de um anúncio que comunica a mensagem ao público, beleza? E qual que é a parte mais importante aqui de um criativo? Ah, você pode pegar e você pode me responder. Ah, o hook, os 3 primeiros segundos, beleza. Além do hook, o que mais importa? Pô, a copy, beleza. A copy é uma possibilidade, mas de verdade, por que quando a gente pega, por exemplo, a mesma copy em formatos, em conceitos diferentes, elas podem ter um desempenho tão diferente? Hoje em dia, como todo mundo tem aí acesso ao seu próprio copywriter ali, com as IAs, o que difere dos demais, considerando que você é um mero mortal e não um especialista em copywriting, é o formato e o conceito do seu criativo. Eu não estou falando que deixou de ser importante, deixou de ser um diferencial ter uma boa copy. Só que hoje em dia é muito mais difícil você ter um nível de conhecimento, de entendimento, de prática de copywriting para que você sobressaia da maioria. Porque a maioria está usando inteligência artificial e acaba que para você escrever uma boa copy mesmo, você tem que ter anos de estudo já, etc. E também para a maioria dos mercados, as copies elas já estão um pouco mais batidas. Então, se você realmente quer ter resultado, fazendo um teste mais certeiro, mais do que testar formas diferentes, copies diferentes, com mecanismos diferentes, óbvio, dá muito mais resultado, só que a chance de você acertar é muito menor. É muito melhor você, por exemplo, pegar copies já validadas ali, boas copies, não quer dizer que a copy vai ser ruim, mas testar em formatos e em conceitos diferentes de criativo, isso vai te trazer muito mais resultado. E lembrando que o objetivo de qualquer criativo é capturar a atenção. Depois que você captura a atenção, você vai convertê-la, guiá-la para a página do produto. Isso pode ser feito de uma forma sutil, implícita ali, ou explícita, você falando ali, clica aqui, visite o nosso site, etc. Agora vamos aqui aprofundar um pouco mais na composição de um criativo antes da gente pegar e realmente focar no formato. A gente tem aqui os elementos explícitos dos criativos, que seria, por exemplo, o hook, que é o elemento inicial ali do criativo, que é responsável por interromper o padrão de consumo e fazer o cérebro decidir a continuar assistindo ou prestando atenção naquele conteúdo. A gente também tem o ângulo. O ângulo é o recorte pelo qual você escolhe destacar uma parte da mensagem, que você vai deixar ela mais relevante, mais desejável ou convincente para determinado público. O ângulo é o lado da ideia que você vai decidir explorar. A gente também tem a copy, que é o conjunto de palavras usado para direcionar a percepção, construir desejo, reduzir objeção e conduzir a uma ação. A copy é como você faz a pessoa pensar, sentir e agir por meio da linguagem. E a gente tem o nosso queridíssimo formato, que é o modelo estrutural
estrutural ali que define como a mensagem ela será consumida, percebida e interpretada pelo público. A gente tem também os elementos implícitos dos criativos, que é o conceito, que é a ideia por trás do criativo que vai dar unidade, identidade e coerência para aquele anúncio, e também a lógica central que faz a peça toda parecer uma peça específica e não apenas um anúncio genérico. Conceito é a ideia mãe do criativo, afinal de contas. E também temos a mensagem. A mensagem é o que no final das contas você quer que o seu público entenda, sinta ou leve consigo depois de consumir o seu criativo, o seu conteúdo. E a mensagem é o núcleo do seu criativo. E como que elas afinal de contas se relacionam? Vamos entender um pouco melhor isso. A mensagem é o que eu quero comunicar, o conceito é a grande ideia que vai dar alma a tudo isso, o ângulo é qual recorte dessa verdade, dessa mensagem que eu vou querer enfatizar mais ainda, o formato é qual a estrutura que eu vou entregar isso para a pessoa, a copy são as palavras que eu vou usar, e o hook é como que eu vou comprar ali e conseguir os primeiros segundos de atenção para que todo o resto realmente surta efeito. Entendido isso, vamos entender por que que um formato afinal de contas funciona. O uso de formatos, por exemplo, que incorporam a cultura popular, memes, narrativas, coisas cotidianas, ela gera conexões muito mais profundas. Lembra que eu te falei que pessoas diferentes compactuam mais e engajam mais com determinados formatos de criativos, de conteúdos? Da mesma forma, quando a gente for fazer um anúncio, não é diferente, porque vai ter um formato criativo que vai converter mais, vai ter um formato criativo que vai gerar uma conexão maior com a pessoa. Além do mais, o formato ela é a embalagem de tudo isso, e essa embalagem que dita se a pessoa vai escolher consumir ou não aquele conteúdo, aquele anúncio. E também o formato de um criativo é relevante porque ele interfere diretamente na atenção, na clareza, na credibilidade, no nível de consciência e também na sua escala. Vamos entender um pouco melhor isso. O formato ele define a chance de uma pessoa em interromper o scroll, porque dependendo do formato de criativo, a pessoa vai ter muito mais probabilidade de continuar assistindo. Vai dar mais clareza no seu criativo também, porque certas mensagens, por exemplo, uma oferta, ela vai funcionar melhor sendo vista em uma imagem. Outro tipo de mensagem de comunicação que você vai querer ter vai performar melhor falada em um vídeo, por exemplo. Então, a forma como a mensagem ela é entregue impacta diretamente na forma como ela é percebida e também na sua credibilidade, porque alguns formatos de criativos eles vão parecer ali para o seu público mais marketing e mais genéricos, enquanto outros vão se tornar ali mais naturais e vão gerar mais identificação, confiança e rapport. O seu formato do seu criativo também impacta diretamente no nível de consciência das pessoas, porque quem ainda nem sequer sabe que tem um problema específico vai precisar de um formato X e quem já quer comprar vai precisar de um formato Y que vai performar muito melhor. E inclusive eu já fiz um vídeo aqui super completo no canal sobre nível de consciência, que eu recomendo você assistir depois, que vai ajudar muito você a entender isso daqui. Outro ponto também, por que que o formato do seu criativo ele impacta diretamente na sua escala? Porque diferente de só testar promessa ou cópia, eu não tô dizendo que isso é relevante, mas ao testar criativo você acaba fazendo um teste real, porque você pode usar a mesma cópia, a mesma promessa em um formato completamente diferente, pode performar muito melhor. Mas você deve estar se perguntando, por que que eu tô falando tanto de formato de criativo, não tô falando de copy, ou não tô falando da mensagem principal do seu criativo? O que que a gente tem que entender? Antigamente, para a maioria dos mercados pelo menos, fazia muita diferença você ter uma boa copy. Por quê? Porque se tinham poucos copywriters. Porque se você fizesse uma copy minimamente boa, você já se sobressaía muito a maioria das pessoas. Como eu já disse, hoje em dia é muito mais difícil você se diferenciar tanto na copy. Eu não tô dizendo que a copy não é importante, que não é importante você ter uma boa copy. Só que hoje para você se diferenciar da maioria, você tem que ser um excelente copywriter e a maioria das pessoas não tem essa skill. Então, para a maioria dos mercados onde a copy, ela em si ela já tá genérica, ela já tá batida, as pessoas não pensam em novos mecanismos, etc. O formato ele começa a se tornar algo muito mais relevante. Por quê? Você sempre tem que pensar o seguinte: você tá dentro de um mercado específico vendendo produtos. Aqui estão seus concorrentes e o que que você tem que fazer para vender mais que eles é ser diferente. Então, se você não focar no que vai te fazer ser diferente da maioria, isso daqui, todo esse vídeo não vai adiantar de nada o seu estudo, o seu trabalho também não, porque eu tenho certeza que você quer ser alguém extraordinário, você quer fazer coisas além do comum. E se você quiser fazer isso, o seu formato do seu criativo provavelmente vai ser muito mais importante do que necessariamente a copy. Claro que você vai ter que ter uma boa copy. E outro ponto também que pouca gente olha, mas também é muito importante, a sua mensagem. A sua mensagem, no final das contas, é onde você pode ter maior diferenciação, porque você pode ter uma mensagem única, um posicionamento único, uma causa justa única. E isso daqui também vale a pena a sua atenção. Então mantenha isso daqui em mente. Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, por exemplo, no e-commerce, o formato ele começa a ser algo mais batido e o que importa na verdade é a mensagem. Independente, por exemplo, da copy, entre aspas, obviamente sendo uma boa copy, já vai funcionar, e o formato ou o conceito que você vai usar, porque talvez o que passa a importar seja realmente a mensagem passada. Mas vamos continuar aqui. Onde que eu posso encontrar aqui
formatos de criativos diferentes. O melhor jeito de você encontrar novas ideias dos anúncios são outros anúncios. Você pode usar então a biblioteca de anúncios do Facebook, plataformas pagas de espionagem daqui. Você pode olhar a loja dos seus concorrentes ou pessoas de outro mercado que são maiores que você. Claro, o objetivo é encontrar anúncios que estão rodando há mais tempo, porque eles normalmente têm conceitos vencedores, têm formatos ali que já funcionam há mais tempo. Ah, mas eu não posso pegar um formato que começou a viralizar no Instagram e testar ele agora? Sim, pode, você pode aproveitar esse hype. Só que novamente, da mesma forma como esse vídeo é focado mais em um fundamento e não necessariamente na nova onda ou que tá mais em tendência agora, você pegar realmente o que tem mais histórico de funcionar e depois você vai testando coisas ali mais tendência, etc. Eu acredito que faz mais sentido você formar uma base sólida ali de anúncios com formatos já validados, entre aspas, já formatos já vencedores que normalmente já funcionam e depois você vai testando formatos novos e mais inovadores, digamos assim. Claro que depois de identificar aqui esses conceitos, esses formatos aqui de sucesso, você pode recriar esses formatos e adaptar eles para sua marca. Esses dois textos aqui que eu escrevi, eles tanto servem para você ali que está tentando definir um conceito e para você que está tentando definir um formato. Eu ainda planejo fazer um vídeo só de conceito, de criativo, de mensagem, porque é algo que as pessoas não sabem fazer. Mas só para você já ficar ciente disso aqui. Mas da mesma forma, conceito de criativo, formato, você pode recriar eles e você pode adaptar eles para sua marca. Você pode copiar um formato de alguém, você pode imitar aquele formato ou conceito de alguém, ou você pode recriar ele, o formato, o conceito de alguém. E para isso fica de recomendação aqui esse vídeo do Rafael Senso, onde ele explica basicamente isso daqui, dá alguns exemplos. É um vídeo mais cabeça, assim, que você vai ter que sentar, realmente aprender, estudar e depois adaptar isso para a sua operação, etc. Mas vale muito a pena. E se você quiser um vídeo aqui de conceito de criativo, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal também e já manda esse vídeo para alguém. Outro lugar aqui que você pode encontrar os seus formatos de criativo, você pode encontrar eles organicamente no TikTok, no Instagram, porque formatos que performam bem no orgânico, eles tendem a performar também nos anúncios, porque eles naturalmente já capturam a atenção daquele público específico. Então é interessante você olhar para isso. Agora eu vou falar dos principais formatos de criativo aqui que você pode estar usando aqui no seu e-commerce. Depois eu vou te mostrar também, de acordo com o nível de consciência, quais formatos que tendem a desempenhar melhor e claro, como que você vai fazer para aplicar isso tudo, afinal de contas. Mas os principais formatos são o formato de interrupção, formato de problema barra agitação, demonstração, prova social barra autoridade transferida, educacional, história, objeção, comparativo barra contraste e aspiracional barra identidade. E 5 formatos de anúncios aqui também para quem roda produto único. Você pode fazer, por exemplo, nós versus eles, fazendo uma comparação com os seus concorrentes. Antes e depois você pode usar de anúncios estáticos, imagens aqui, por exemplo, imitam publicações gerais ou informativos no feed. E você pode usar depoimentos. Putz, mas eu não tenho nenhum depoimento. Pega, lê as avaliações marketplaces, vídeos da internet e descubra depoimentos sobre o seu produto, que você talvez nunca nem sequer poderia ter imaginado. Você vai procurar mais um case, tipo, por exemplo, uma pessoa que usou seu produto e teve um resultado extraordinário. Agora, formatos aqui para cada nível de consciência específico. As pessoas que estão aqui em um nível mais inconsciente, a pessoa ali que não sabe que tem um problema ou nem sequer pense nele, o que normalmente funciona? Padrão de interrupção, storytelling, conteúdo de percepção, contraste, tese provocativa e insight. O GC também, entrevistas, você pegar e contar a história da marca, normalmente é o fundador que faz isso, mas você pode pegar pela ótica dos funcionários ou de influencers, etc. Agora a pessoa que é consciente do problema, a pessoa ali que sente a dor, mas não entende bem a causa dessa dor. O que normalmente funciona? Problema mais agitação, diagnóstico, reframing, erro comum e também comparação. Enquanto que consciente da solução, a pessoa ela já sabe que existem soluções, mas não sabe qual é a melhor. O que costuma funcionar é diferenciação, mecanismo único, comparação entre soluções, demonstração e autoridade. Como eu já disse, eu já fiz um vídeo completo sobre nível de consciência, então por isso que eu tô fazendo mais um overview agora. E consciente aqui do produto, essa pessoa ela já conhece o produto ou até mesmo já conhece a marca, só que ela ainda não comprou. Então você vai usar criativos, formatos de criativos ali de prova, objeção, oferta, caso real, remarketing também e comparativos diretos. E para quem já é consciente da sua marca, a pessoa que já quer comprar, ela só precisa de um empurrãozinho final. Você vai falar ali de oferta, urgência, escassez, bônus, call to action, claro, e uma prova rápida ali de que o seu produto funciona. Uma pessoa inconsciente, ela precisa de interrupção ou de percepção. Uma pessoa consciente do problema, ela precisa de diagnóstico. Uma pessoa que já está consciente da solução, ela precisa ver a diferenciação da sua solução. E a pessoa que está consciente do seu produto precisa ver prova de que aquilo funciona e precisa ter as objeções tiradas, digamos assim. E a pessoa que já está pronta para comprar, ela só precisa de um empurrãozinho, precisa de uma oferta e de uma urgência. Algumas perguntas aqui que você pode responder para você entender um pouco melhor qual formato faz mais sentido para você. Pô, esse formato, isso daqui entra por curiosidade, dor, prova ou desejo? Isso educa, confronta, demonstra ou converte a pessoa? Isso parece um anúncio, um
conteúdo, uma prova social ou simplesmente entretenimento? Isso daqui foi feito para interromper, aprofundar ou fechar. E se você está curtindo esse vídeo, eu quero te lembrar que a comunidade gratuita aqui do canal para quem trabalha com marketing, e-commerce e anúncios também está aberta. Então vou te deixando o link aqui embaixo. Depois você lê, entende um pouco melhor. O pessoal de lá é super qualificado. A gente já teve muitas causas legais, inclusive algumas delas estão aqui disponíveis no YouTube para você assistir. Então dá uma olhada lá depois. Continuando aqui, alguns erros comuns que você não pode cometer na hora de você testar formato de criativo. Primeiro é confundir o formato entre os diferentes níveis de consciência. Então você usar um formato errado para o nível de consciência X ou Y. Desistir de um formato rápido demais antes de sequer testar por um período relevante de tempo. Não investir orçamento suficiente para ter dados relevantes antes de tomar uma decisão, no caso de cortar aquele teste. Não analisar o porquê de um criativo ou de um formato ter dado certo ou errado. E buscar apenas aquele anúncio, aquele formato unicórnio que vai te dar 10x de ROAS gastando pouco. Você também tem que valorizar ali os seus anúncios que dão ROAS 2x, por exemplo. Claro que você vai colocar isso aqui dentro de um ROAS que é bom para você, mas que conseguem escalar ali de uma forma estável, porque ambos os criativos eles vão te trazer um lucro real para o seu bolso, porque tem muita gente que fica bitolada em achar um criativo completamente inovador, que vai dar ROAS 17 e acaba ignorando aqueles ali que vão formar a sua base. Outros erros também que você não pode cometer de jeito nenhum, achar que mudar criativo é só mudar a estética. Também ficar testando formato pelo seu gosto pessoal, pelo seu achismo, é uma grande cagada. Repetir formatos já saturados aqui no seu nicho e tentar vender sem construir um contexto. Isso é o principal. Mas já entendendo tudo isso, depois de passar por todo esse material, você já deve ter entendido, afinal de contas, por que é importante testar formato, blá blá blá. Vou te mostrar aqui um framework simples e depois passar um material para você criar os seus próprios formatos de criativo e você entender quais formatos fazem mais sentido para você. O primeiro é claro, você definir a função do seu criativo antes de você sequer pegar para produzir ele. Então esse criativo aqui ele foi feito para quê? Foi para parar o scroll? Foi para educar? Foi para criar desejo, prova, remover alguma objeção específica ou para converter? Você tem que entender isso daqui. O segundo ponto é você definir o estágio de consciência, o nível de consciência da pessoa. Pô, a pessoa ela já percebe o problema, ela já sabe da dor dela, ela já conhece as soluções que existem, ela já conhece o meu produto ou ela já está quase comprando. Você tem que entender isso. O terceiro seria você definir um mecanismo único, depois você criar um contraste visível, seja por exemplo usar um antes e depois, certo, verdade, mito, verdade, expectativa e realidade, como um raro, superficial, profundo, etc. Isso daqui é mais opcional, vai depender, mas normalmente é isso que o pessoal faz. Se você não vai criar esse contraste, o que você vai fazer? Você vai criar um bom storytelling. Então você usar, por exemplo, ter o hook, depois você mostrar o problema, mostrar o reframing, ter a prova, a proposta e depois você ter a. Ou você, por exemplo, mostrar uma cena curiosa, criar uma tensão, explicar, mostrar evidências e fazer o fechamento. É muito interessante você entender isso daqui. E também cuidado com a fase de aprendizagem de 7 dias, por exemplo. Porque ao mesmo tempo que você tem que sempre analisar suas métricas de e-mail para aqueles criativos que não venderam, você gastar mais dinheiro em um anúncio ruim que não vendeu, não necessariamente vai fazer ele se tornar um criativo lucrativo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Eu já tenho alguns vídeos no canal específicos sobre teste de criativo, etc. E agora, como que você vai fazer para pensar um formato na prática? Eu vou estar deixando aqui embaixo, junto com o link desse mapa mental, este questionário aqui bem simples para você responder e conseguir definir, entender um pouco melhor qual formato de criativo afinal faz mais sentido. E agora vamos para a finaleira desse conteúdo para você já sair daqui aplicando. Lembrando, o formato de um criativo é a estrutura persuasiva pelo qual uma mensagem ela é transformada em atenção, entendimento, crença e ação, de acordo com o nível de consciência da pessoa. Os melhores formatos, eles não necessariamente são os mais bonitos, são os que melhor resolvem o problema de percepção daquele momento da jornada. E ficar testando variações visuais, achando que está testando formato de criativo, quando na verdade você continua preso à mesma lógica de comunicação, é um puta de um erro que você não deve cometer. Bem, como eu disse, eu vou estar deixando aqui embaixo um questionário para você entender melhor, depois de já ter aprendido tudo isso aqui, qual o formato de criativo é melhor para você. E só para quem chegou até o final desse vídeo, eu vou estar deixando material extra aqui dentro do mapa mental também. Recomendo depois você ver que tá muito bacana. Mensagem de contato para consultoria, mentoria, prestação de serviço vão estar aqui embaixo. O link para a comunidade também vai estar. Eu recomendo que você entre, você vai curtir bastante. Muito obrigado pela sua atenção de verdade. Se inscreve no canal, manda o vídeo para alguém que você sabe que vai curtir esse vídeo, deixe seu feedback aqui embaixo. E eu vou estar deixando aqui 2 outros vídeos fodas para você assistir e melhorar ainda mais a sua operação e seu entendimento de marketing, etc. Novamente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.